E aí, galera, beleza? Nós vamos fazer agora uma questão de análise combinatória. Análise combinatória é uma matéria muito querida pelo Enem, porque testa, na verdade, o teu raciocínio, tá? Sem grandes formas, sem grandes cálculos, são conceitos matemáticos, conceitos de raciocínio, e isso todo ano vai cair no Enem. Uma coisa que é interessante é o seguinte, as questões de análise combinatória vão até tirar a probabilidade da história, tá? Uma questão só de análise combinatória. Pode cair uma questão de princípio multiplicativo, que inclusive é a essência do estudo da análise combinatória, certo? Princípio multiplicativo, princípio da contagem, né? Enfim, princípio fundamental da contagem, tem vários termos, na verdade, que a gente pode associar a eles. E pode cair também uma questão de arranjo ou de combinação, coisa que já caiu no Enem, inclusive, umas questões teóricas, em que as respostas eram exatamente isso, combinação, arranjo, enfim, é um conceito que o Enem gosta. Então, a minha ideia agora aqui, rapidinho, antes da gente entrar na questão, é a gente fazer o quê? Fazer uma comparação de combinação e arranjo. Eu acho que é extremamente importante você saber diferenciar o conceito de arranjo e de combinação, tá? Então vamos lá, galera, vamos pensar aqui o seguinte, vamos supor que você tem uma empresa e tem 5 diretores nessa empresa, tá? Você tem o diretor A, diretor B, diretor C, D e E. E aí esses 5 diretores vão estar concorrendo a 3 vagas para uma eleição nessa empresa, da eleição da empresa, né? Da seguinte forma, nós vamos ter o cargo de presidente, vice-presidente e tesoureiro, ok? Então vamos botar aqui a referência, presidente, vice-presidente e tesoureiro, ok? Gente, pergunta simples e direta. Quantos resultados diferentes podem ocorrer nessa eleição? Nesse caso aqui, o que você tem? Vamos pensar numa situação válida. Vamos supor que o diretor A seja eleito presidente. O diretor C fique como vice-presidente. E o diretor D seja eleito tesoureiro, ok? Nós temos um resultado válido para essa eleição. É uma das respostas do problema. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu, de repente, pegar e trocar de posição os diretores C, né, o A e o C, mantiver o diretor D, mudou o resultado da minha eleição? Mudou, não mudou? Agora, congela esse exemplo aqui. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar agora num exemplo muito parecido, tá? Nós também vamos colocar aqui 3 vagas e nós vamos repetir, na verdade, esses 5 diretores, ok? Então nós temos o diretor A, B, C, D e E, beleza? E a pergunta agora vai ser o seguinte, ó, vou mudar o enunciado. O enunciado vai ser o seguinte, imagina que eu tenho uma turma com 5 alunos que vão poder, na verdade, estão aptos a serem escolhidos para representar essa turma num congresso, tá? Só tem, na verdade, 3 posições, eu tenho, na verdade, 3 vagas. Então, é uma comissão de 3 alunos. Pergunta é, também simples e direta, quantas comissões nós podemos formar com esses 5 alunos aqui? Vamos lá. Vamos pensar numa possibilidade de resultado. Vamos supor, então, que o aluno B seja escolhido. Vamos supor que o aluno D seja escolhido e o aluno E seja escolhido. Tranquilo? Pergunta, se eu trocar de posição o aluno D com o aluno B e mantiver o aluno E aqui, a comissão mudou? Não, a comissão não mudou. Aqui, a mudança que eu fiz de 2 elementos mudou o resultado da eleição. Aqui, a mudança de 2 elementos na comissão, 2 alunos na comissão, não alterou a comissão. Opa, então existe aqui uma definição conceitual. Gente, esse caso aqui é um caso de arranjo. Por quê? O arranjo importa a ordem. Arranjo importa a ordem. Combinação, não. Essa é uma frase bem bacana que você pode associar a esse resumão aqui. Ou seja, arranjo importa a ordem. A combinação não importa a ordem. Ou seja, sempre que você estiver fazendo uma questão e você precisar saber a diferença de arranjo e combinação, tenta lembrar desses exemplos aqui, tá? Pensa, cargo, né, definido, eleição, cargos definidos, a ordem vai importar, se você trocar de posição 2 elementos. Agora, quando você tiver comissões, o termo comissão é muito importante, tá? Quando você tiver, na verdade, comissões, você vai perceber que a troca de dois elementos, na verdade, não vai gerar
um novo resultado. Logo, nesse caso, nós temos um caso de combinação. Isso que é extremamente importante, tá? Porque o Enem, na verdade, já cobrou uma situação que pegava, na verdade, jogadores para montar uma partida de futebol e aí perguntava exatamente, né, a formação do grupo. Por exemplo, um grupo, na verdade, de Copa do Mundo. Faz diferença, né, se é Brasil, Holanda, Chile e Equador? Não. O importante é que eles fazem parte do mesmo grupo. Seria um caso de combinação. Então você tem que tentar associar a informação do problema com um exemplo contextualizado, ok? Então esse, na verdade, foi o intuito. Lógico que vale a pena a gente colocar a fórmula, né, e pensar em relação ao princípio multiplicativo. Por quê? A fórmula do arranjo, na verdade, é arranjo de n elementos agrupados P a P. Isso, na verdade, dá o n fatorial sobre n menos p fatorial. Tudo bem? Aí você fala assim, professor, eu nunca uso essa fórmula de arranjo. É verdade. Porque no caso de arranjo, gente, o que vai acontecer aqui, na verdade, você vai usar o conceito de princípio multiplicativo direto. Você nunca precisa, basicamente, usar fórmula. Olha só, no caso do arranjo, você vai fazer o seguinte. Pegou, quantos candidatos eu tenho mesmo? 5. Quantos candidatos podem ser eleitos presidente? 5. Quantos para vice-presidente? 1 já foi? 4. Quantos para tesoureiro? 3. Isso fecha um total de quantos? 60. Ou seja, galera, 60 é o resultado dessa eleição, ok? Se você tivesse jogado nessa fórmula aqui, você ia achar os 60 da mesma maneira. Você vai calcular assim, por princípio multiplicativo. No caso da combinação, o que você vai fazer? No caso da combinação, você também vai começar por princípio multiplicativo, ok? Bem, nessa revisão, na verdade, que a gente está fazendo aqui, princípio multiplicativo é a essência da análise combinatória. Sempre que você puder fazer por princípio multiplicativo, vai facilitar a tua vida. Ou seja, quantos alunos eu tenho, na verdade, para ser escolhidos aqui? Inicialmente, 5. Depois já foi 1, 4. Depois, 3. Mas como é um caso que a ordem não importa, você sempre tem que dividir, na verdade, pela quantidade de vagas fatorial. Aqui, 3 fatorial. Vamos supor, 7 pessoas para 4 vagas. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 divididos por 4 fatorial. Sempre, ok? Então, nesse caso aqui, gente, 5 vezes 4 vezes 3, a gente já sabe que vale quanto? 60, ok? E cuidado, dividir por 3 fatorial é 3 vezes 2. Tranquilo? Aqui dá 6, simplificando dá o quê? 10. Olha a diferença, galera. 60 e 10. Resultados bem diferentes, ok? Dentro dessa realidade de combinação arranjo, princípio multiplicativo, eu tenho certeza que a gente vai ter uma base legal para a gente resolver a nossa questão, correto? Então vamos lá. A questão basicamente fala em loteria esportiva, né? Parte de Mega Sena e tudo mais, tem tudo a ver com isso. Então, olhando para esse resumo aqui, para esse quadro, se você pensar, por exemplo, num jogo de loteria, que você tem, na verdade, 60 números e você tem que escolher 6. Eu te pergunto, é um caso de arranjo ou é um caso de combinação? Loteria é um caso de combinação. Gente, se você fizer o teu jogo, a posição dos elementos não vai fazer diferença. Na hora que o organizador do concurso for sortear, ele sorteia de forma aleatória e depois, na hora de que ele expõe o resultado, que ele coloca na ordem crescente, ok? Então, o mais importante é você saber que em jogo de loteria, você vai estar trabalhando com a ideia de combinação, tá? Agora, olha só, vamos pensar no seguinte. Considere um jogo de apostas em que há 60 números disponíveis e o jogador escolhe 6 números para realizar um jogo, ao custo de R$2. Nesse jogo, serão sorteados 6 números dos 60 disponíveis e pode-se jogar de 6 até 15 números numa única cartela. Só uma informação, na verdade, o início está explicando, na verdade, o procedimento de um jogo de loteria tradicional, comum, tá? Acho que a única informação que talvez algumas pessoas não saibam é que você não precisa jogar só 6 números, você pode jogar mais números, tá? Então, na prática, na questão em si, ele fala que tem um limite até de 15 números que você pode jogar. Continuando, ele diz o seguinte, sabendo que o apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela, este apostador terá como opção... O enunciado, na verdade, ele está reforçando, explicando como é que você faz na prática um jogo de loteria, tá? Ninguém é obrigado a saber, então o enunciado está deixando claro isso. Então, volto a dizer,
você tem 6 opções de números, tá? Melhor, desculpa, você tem 60 opções de números para escolher 6. Na base é isso. Mas peraí, professor, então ele está dizendo que pode jogar de 6 a 15. Eu posso jogar mais números? Pode, porque uma coisa interessante é o seguinte. Gente, numa situação que nem vai ser tão relevante para a questão, tá? Mas lembra que eu falei, loteria é a combinação. Então vamos supor, se eu simplesmente fizesse uma pergunta do tipo, qual o número total de jogos que você poderia fazer numa loteria como essa? Seria o quê? Seria uma combinação, ok? De 60 números, agrupados, quantas opções? 6, né? 6 a 6. Ou seja, essa conta seria 60 fatorial sobre 6 fatorial e 54 fatorial. Por quê? Ficou faltando na revisão a fórmula da combinação, porque eu fiz por princípio multiplicativo. Vou colocar aqui para justificar. Ó. A combinação, na verdade, tem essa fórmula. Combinação de n elementos agrupados P é P. Professor, eu nunca sei o que é o n e o que é P. O n vai ser o número de candidatos, ok? E o P vai ser o número de vagas. Naqueles exemplos que a gente estava dando, seria o quê? Combinação de 5 é 3 a 3. Nesse caso aqui, vai ser o quê? A fórmula, então, aqui, na verdade, é n fatorial sobre p fatorial e n menos p fatorial, ok? Essa é a fórmula da combinação. Lembrando, aquele resultado que deu 10 no exemplo da revisão que eu fiz, se você jogasse uma combinação de 60 agrupados 6 a 6, você também chegaria no resultado de 10, ok? Mas vamos lá. A conta, na verdade, seria essa, que seria o número total de opções. É claro que eu não vou fazer essa conta aqui agora, fica só a título de curiosidade. Isso dá aproximadamente 51 milhões, ok? Se você quisesse jogar hoje numa loteria, né, desse tipo, 60 números 6 a 6, você teria, na verdade, 51 milhões de opções. Se fosse probabilidade, qual a probabilidade de você ganhar uma loteria dessa? Vamos para 51 milhões, ok? Tranquilo. Mas olha só, o que acontece é o seguinte. Se você pode jogar mais de 6 números, vamos lá, pegou uma cartela, jogou 6 números, você vai pagar quanto pela questão? R$2, ok? Vamos fazer uma fezinha aqui? Olha só, vou jogar um número, hein? Meninas, anota aí, vou dar uma dica aqui para ganhar agora na loteria, hein? Vou escolher, olha que jogo bacana, hein? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pode jogar, hein? Leva fé nesses números aqui. Gente, se você chegar na lotérica, tá? Pegar esse jogo, quanto é que você vai pagar na boca do caixa lá? R$2. Ficou claro isso pelo enunciado? Mas o problema deixa claro pra gente que a gente pode jogar mais números. Vamos supor, quero jogar 7 números. Tudo bem? Quanto você acha? Vamos usar o preço de R$2, tá? Que é o da questão. Quanto é que tu acha que a lotérica iria te cobrar para jogar esses 7 números aqui? Essa é uma pergunta crucial que vai ser extremamente importante para o problema e é uma situação bem interessante, porque foge da ideia, a resposta certa foge do que você inicialmente acha que é, ok? Pelo seguinte, gente, se você chegar na lotérica e fizer esse jogo, eles vão te cobrar, sendo R$2, né, o jogo, eles vão te cobrar R$14. Aí tu fala assim, pô, peraí, não é possível. Um númerozinho a mais, ele vai te cobrar R$14, porque, gente, tem 7 jogos aí. Tem 7 jogos aí e você não está vendo. Mas preste atenção, isso aqui é um jogo. Lembrando, a lotérica vai escolher só 6. Isso aqui é um jogo. Olha outro jogo aqui. Ai, que beleza, é mágica aqui. Isso aqui é legal pra caramba. Aqui, apaga esse aqui, é outro jogo. Outro jogo. Sempre que eu estou escondendo um, está aparecendo 6, concorda? Existem 7 jogos aqui. Gente, se existem 7 jogos aqui, vamos apagar essa lambança toda que eu fiz aqui. Quando eu quero fazer 7 jogos, viu? Aí não deu voodoo aí, tá vendo? Tô dando sorte, olha só. O que acontece aqui é o seguinte, quando você faz esses 7 jogos, 7 números, você, na verdade, está fazendo 7 jogos. Se cada jogo custa, vou mudar a cor aqui desse último que eu escolhi, tá? Botou o número 7. Se você, na verdade, está fazendo 7 jogos e cada jogo custa R$2, você, na verdade, vai ter que pagar por esse jogo o quê, gente? 2 vezes 7, que dá o quê? R$14. Tudo bem? Agora, vamos jogar a seguinte situação, tá? Vai, isso.
14 reais. Agora vamos fazer a seguinte situação. Professor, 7 foi mole, ficou lá tampando, né? Lambuzou o quadro todo, mas deu para entender. Eu visualizei que tem 7 jogos. E com 8 números. Vamos supor que você resolva colocar mais um número nessa história aqui. Eu vou colocar o 8. Colocando esses números, quanto a lotérica teria que te cobrar? Aí tu tem que ver quantos jogos você tem de 6 números aqui. Opa, olha a análise combinatória ajudando a gente. Nós vamos fazer o seguinte, gente. Uma combinação de 8 números agrupados 6 a 6, que é o que interessa pra gente. Então essa conta aqui vai ser o quê? 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial. É só lembrar da fórmula que eu coloquei, ok? Nesse caso aqui a gente tem o quê? 8 vezes 7, não precisa colocar o 6 fatorial que corta com esse, sobre 2. 8 vezes 7, 56. Divididos por 2, dá uma bagatela de 28 jogos. Meu amigo, se você chegar na lotérica e botar esses 8 números aqui, a lotérica vai te cobrar quanto? Você fez 28 jogos vezes os R$2, você vai voltar ao valor R$56. Tudo bem? Gente, entendeu isso? Então a gente pode analisar as respostas. Porque olha só, olha o que a questão diz na letra A. Lembrando, a gente tem que analisar uma das opções que é a verdadeira. Então na letra A ele diz o seguinte. Esse jogador vai ter como opção realizar um jogo com 7 números numa cartela e pagar R$3,33? Não. A gente já viu agora há pouco, ó, que se você jogar 7 números, você tem 7 jogos vezes 2, você vai pagar R$14. Logo não é a letra A. Letra B. Realizar um jogo com 3 cartelas. 2 com 6 números. Opa, essa letra B aqui vale a pena escrever. 2 com 6 números são 2 vezes R$2. R$4, tudo bem? Mais o quê? Mais uma outra com 7. Gente, 7, 14, ok? Ou seja, se você vai jogar, só recapitulando, né? 3 cartelas, 2 com 6 números, ou seja, R$4. Mais uma outra com 7 números, 14. 4 mais 14, 18. Logo, a letra B também está errada. Ele diz que você estaria pagando o quê? R$13. Vamos para a letra C. Realizar um jogo com 9 números e pagar R$84. Quase que a gente... Eu acabei dando exemplo do 8. Vamos lá, vamos fazer o do 9. Não custa nada, ó. Combinação de 9, 6 a 6. Isso dá o quê? 9 fatorial sobre 6 fatorial vezes a diferença. 3 fatorial, tranquilo? Isso dá o quê? 9 vezes 8 vezes 7, parou. Não precisa escrever o 6 fatorial que ele vai cortar com o de baixo. E cuidado que aqui muita gente erra. 3 fatorial, 3 vezes 2, tá? Beleza. Olha aqui, galera. Corta esse 3 com esse 9, dá 3. Corta esse 2 com esse 8, dá 4. 12 vezes 7 dá uma bagatela de 84, que significa o quê? 84 jogos. Olha a maldade aí, galera. Letra C diz, realizar um jogo com 9 números e pagar 84. Tu estaria pagando 84? Não, tu estaria fazendo 84 jogos. Cada jogo é R$2, tu teria que multiplicar isso por 2. Ou seja, também não é a letra D, não é a letra C. Ou seja, gente, questão de tem que analisar a resposta, tu já viu a sacanagem, deixa tudo pro final, né? Percebeu? Vamos lá. Letra D, pelo amor de Deus. Realizar um jogo em 2 cartelas com 6 números. Opa! Uma com 6 números, R$2. E outra com 7 números, 14. 2 mais 14, 16. Bingo! Falei altão, né? R$16. Galera, se são R$16, a resposta certa é a letra D. Letra D de dromedário. Que eu não sei o que é. Na verdade, não sei o que é. Beleza. Tranquilo? Valeu! Beleza, galera. Nessa questão de probabilidade, a ideia é você, através dos dados gráficos, você estabelecer a resposta. Ainda também trabalhando com a relação